Certo, pessoal. Então, a gente já aprendeu a analisar a técnica do exame, né? Se foi feito com uma dose de radiação boa, se foi feita com a inspiração correta, se está bem centralizado, se não está rodado. Já aprendemos sobre os tipos de incidência, né, que podem ser feitas. E aí, sabendo de tudo isso, agora a gente vai começar a interpretar a radiografia em si. Eu vou passar aqui para vocês 2 jeitos de vocês interpretarem a radiografia, tá? O jeito que eu prefiro, que eu acabo usando para todos os tipos de interpretação de todos os tipos de exame, e o tradicional, o conhecido ABCDE no tórax, tá bom? Vamos começar do jeito que eu prefiro, tá? Eu começo analisando todas as imagens de fora para dentro, tá? Então a gente vai começar avaliando as partes moles, depois as estruturas ósseas, depois a gente vai olhar as cúpulas diafragmáticas e os espaços pleurais, vai olhar ali o abdômen superior, depois vamos analisar o parênquima pulmonar e deixar o mais central, o mediastino, por último, tá bom? Então, começando pelas partes moles, tá? O que seriam as partes moles da radiografia de tórax? Tudo que tiver ali para fora, tá? Então, pele, musculatura, mamas, né? Prestar atenção, eu vou colocar alguns casos no mamilo, tá? Já vi gente dando nódulo pulmonar em mamilo, tá? Às vezes o mamilo ele é um pouco mais radiodenso e fica parecendo um nódulozinho mesmo aqui nas bases pulmonares, mas a gente, olhando a sombra mamária ali, consegue discriminar normalmente sem muito problema. As fossas supraclaviculares aqui e a base cervical, tá bom? Então, a gente olhou toda a periferia da radiografia, tá bom? E aí, a gente passa, então, para as estruturas ósseas. Na avaliação das estruturas ósseas, o que a gente vai olhar? O esqueleto torácico, tá? Então, a gente começa avaliando o úmero proximal, tá? Nessa aqui não pegou muito, mas às vezes a gente consegue ver a diáfise proximal do úmero, tá bom? As escápulas. Bom, reparem que essa escápula aqui ela foi projetada para dentro do campo pulmonar, tá? Não confundir. As clavículas, o pessoal às vezes esquece, já vi passar fratura de clavícula, tá? O pessoal olha só para os arcos costais. Os arcos costais em si, lembrar que eles começam com a parte lá posterior, tá bom? E aí tem o ramo dele anterior, que ele se projeta aqui para a parte da frente, um pouco mais oblíquo, tá? O posterior é mais horizontal e o anterior é mais oblíquo. O externo, tá bom, pessoal? O externo na radiografia em anteroposterior ou posterior, ele é difícil de ser avaliado, tá bom? Se tiver suspeito de fratura do externo, existe uma incidência em perfil do externo, tá bom? Mas de qualquer forma, se você pedir a incidência em perfil do tórax, você já vai conseguir avaliar o externo muito melhor do que na incidência em posterior anterior, tá bom? E, por fim, o que tá mais pro meio, né? A coluna torácica, tá bom? Lembrar que essas sombras aqui é o processo espinhoso que está passando lá atrás, né? A gente consegue ver aqui, essa radiografia aqui foi usada muita radiação, tá vendo? A gente consegue ver praticamente todo o corpo vertebral. E é isso, tá, pessoal? Só 2 observações. Quando a gente estiver avaliando o esqueleto, né, parte óssea, e tiver fratura de arcos costais altos ou da clavícula, pense que pode ter lesão de vasos, tá? Aqui passa os vasos subclávios, então tem vasos calibrosos aqui. Cuidado com fratura de arcos costais altos e lesão de grandes vasos. E também dos arcos costais baixos, tá? Os arcos costais baixos, eles sobrepõem aqui as vísceras do abdômen superior, tá? Então o fígado, o baço, às vezes até o rim aqui que fica mais posterior. Se tiver fratura de costela, pode lesionar o órgão abdominal, certo? O externo é melhor visto no perfil. E aqui, como eu falei para vocês, para a gente ver ele aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre as cúpulas diafragmáticas e os espaços pleurais. Bom, quando a gente for avaliar as cúpulas diafragmáticas,
a gente repara que a cúpula direita, ela costuma ser um pouquinho mais alta que a cúpula esquerda, tá bom? Muito por conta do fígado que tá repousando ali embaixo da cúpula. A cúpula esquerda, na incidência em PA, com o paciente em pé, a bolha gástrica, ela fica aqui, normalmente represada ali sobre o diafragma esquerdo. Os seios costofrênicos bilateralmente costumam ter esse aspecto aqui mesmo. As fissuras pulmonares, elas, quando elas estão normais, não tem espessamento, não tem derrame dentro delas. Usualmente a gente não consegue ver, tá bom? Lembrar que no pulmão esquerdo existe uma fissura, né, já que são dois lobos, apenas o lobo superior e o lobo inferior. E no pulmão direito temos duas fissuras, né, a fissura oblíqua, como tem do lado esquerdo, e a fissura horizontal, separando os lobos superior e inferior e o lobo médio, que tem do lado direito, tá bom? No perfil, mesma coisa, a cúpula direita costuma ser mais alta e vista, normalmente a gente consegue ver ela inteira, em compensação a cúpula esquerda, como o coração repousa sobre ela, reparem, às vezes a gente não consegue ver o terço anterior dela, porque o coração borra ali, tem sobreposição de estruturas e acaba borrando esse terço anterior dela, tá bom? Então, ó, aqui, essa cúpula mais alta é a cúpula diafragmática direita e a cúpula mais baixa é a cúpula diafragmática esquerda, com o terço anterior dela, olha como a gente tem dificuldade de ver, né? Que o coração está repousando ali e borrando esse terço anterior. Vamos dar uma olhadinha agora no abdômen superior, tá bom? Ele faz parte da análise da radiografia de tórax, tá bom? Então, mais uma vez, a cúpula direita mais alta, a cúpula esquerda mais baixa, com a bolha gástrica abaixo dela. Lembrar que na incidência em AP, quando o paciente fica deitado, a gente não vai ver a bolha gástrica, né? Porque a bolha ela sobe porque o paciente está em pé. Outra coisa, procurar ver se a gente encontra calcificações aqui nas topografias, tanto dos rins, né, bilaterais, às vezes o terço anterior, o terço superior do rim, a gente consegue ver às vezes, e pode ter cálculos ali, e às vezes da vesícula biliar, tá bom, pessoal? E outra coisa que a gente tem que se atentar também é ver se não tem gás embaixo das hemicúpulas, que poderia ser pneumo peritônio, tá? Cuidado com a bolha gástrica, não confunde. Aqui só para a gente ver como que a gente consegue ver muito melhor a bolha gástrica na incidência em PA, certo? Isso daqui acabou cortando muito, né, o abdômen. E vamos agora para o parênquima pulmonar, que normalmente é o que a gente mais quer avaliar na radiografia, tá? Mas lembrar, pessoal, de seguir sempre uma rotina de avaliação para não acontecer exatamente de você encontrar o que você estava procurando, uma pneumonia, por exemplo, e esquecer de ver, por exemplo, um derrame pleural, porque você já foi direto, achou a pneumonia, pronto, explicou, mas aí você deixa passar um derrame pleural, sabe? Então, o ideal é a gente seguir o protocolo, avaliar todas as estruturas, esperando que elas estejam normais, mas às vezes a gente se surpreende, encontra alguma alteração, e é para isso que a gente tem que utilizar essa rotina de avaliação das radiografias, tá bom? Então, analisando o parênquima pulmonar, a gente vai procurar, né, alguma alteração na transparência, seja ela para baixo, uma hipotransparência, ou uma opacidade, tá bom? Uma hipertransparência, perdão, o pulmão fica mais pretinho, ou uma opacidade, tá bom? Que aí seria nos casos de pneumonia, contusão, enfim, opacidade pulmonar pode ser várias coisas. Outra coisa que a gente avalia quando a gente está olhando o parênquima pulmonar são os vasos. Se o parênquima pulmonar fosse só parênquima, ele seria preto, a gente veria preto na radiografia. Isso que a gente vê, esse acinzentado da radiografia, ele é dado pelos vasos pulmonares. Se a gente der um zoom, a gente consegue ver que existem vários vasos aqui, que é isso que a gente vê na radiografia, tá bom? Normalmente, esses vasos, eles costumam ser vistos até 1,5 cm da periferia do pulmão, e nos ápices, como eu já expliquei, quando o paciente fica em pé,
os vasos pulmonares eles recebem menos aporte sanguíneo e por isso os vasos eles ficam menos proeminentes, a gente costuma ver vaso nos ápices pulmonares chegando em até 3 centímetros antes aqui das extremidades, tá bom? Agora vamos chegar para o centro da nossa radiografia, né? Para a análise final, tá bom? O mediastino. Então, no mediastino, a gente encontra os hilos pulmonares, tá bom? O esquerdo, ele normalmente é mais alto do que o direito, tá bom? Isso não pode ser invertido, se for invertido pode ter alteração de alguma câmara cardíaca, enfim, tem que avaliar, às vezes alguma telectasia, alguma coisa está alterando essa distribuição normal dos hilos aí, tá bom? Os limites externos do mediastino, né? É a veia cava superior, aqui desse lado a aorta e as câmaras cardíacas, tudo bem? Traqueia, outra coisa que a gente avalia no mediastino, tá bom? E os brônquios fonte, aqui uma sombra mais escura, brônquios fontes. A gente vai falar já um pouco mais detalhado sobre a anatomia, tá bom? E a divisão normalmente do mediastino, ela é... Corta aí, Amandinha. E por fim, a divisão topográfica do mediastino, tá? Se vocês forem pesquisar na literatura, tem vários tipos de divisão do mediastino, tá? O que a gente mais usa é essa divisão que eu deixei aqui. A gente vai detalhar um pouquinho depois em anterior, médio e posterior, certo? E só um detalhe, nos hilos pulmonares, pessoal, o que a gente consegue ver aqui, né, são as artérias e as veias pulmonares, tá? Corta, mano. Oxê. Tá vendo bem? Então, só para finalizar, pessoal, nos hilos pulmonares, o que a gente encontra, né? Os vasos principais, né? Artéria e veias pulmonares, os brônquios fonte e vasos linfáticos, né? Mas o que a gente consegue visualizar aqui na grafia, que fica um pouquinho mais escuro, mais opaco aqui, são as artérias pulmonares, tá bom, pessoal? O resto a gente tem um pouco mais de dificuldade de ver. Os brônquios fontes a gente vê o terço proximal deles, mas quando começam a ramificar a gente já não consegue mais. E por fim, o famigerado ABCDE do tórax, tá? Isso daqui é uma forma que o pessoal memorizou. Como vocês podem ver, o ABCDE ele é americano, mas o pessoal utilizou para não esquecer de avaliar nenhuma estrutura. Eu prefiro fazer essa divisão topográfica, né, de fora para dentro, que eu acho que a gente perde menos do que ficar memorizando o que é do A. O A mesmo é vias aéreas, aí tem pulmão, brônquio e pleura, do que, sabe, eu prefiro do primeiro jeito. Mas não tem jeito melhor ou pior. Tem o jeito que você se adapta melhor. Se você já utiliza essa estratégia, manda bala, continua, não muda a sua forma de analisar a radiografia não, tá bom? O que você não pode é deixar de analisar a radiografia como um todo. A estratégia que você vai usar para isso, às vezes você pode desenvolver uma estratégia sua, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, a estratégia é sua, tá bom? Eu passo aqui algumas formas que às vezes eu acho que seja mais fácil, para você aprender, dar os primeiros passos e depois você segue sozinho, tá bom? Então, ó, o A do ABCDE é de airways, né? De vias aéreas. Então, a gente avalia os pulmões, né? Os brônquios e as pleuras, certo? Procurando derrame pleural, afecções pleurais. O B é de bones, que aí a gente avalia o esqueleto ósseo, né? Costelas, as clavículas, a coluna, escápula, úmero, enfim, toda a parte óssea da radiografia. O C é de circulation. Então, a gente vem e avalia o coração, os vasos, e aí jogaram aí no meio mediastino, sabe? Então, já dá uma olhadinha no mediastino, olha a traqueia, vê se não tem desvio, tudo mais, né? Vê a aorta, se não está ectasiada, mediastino se não está alargado. O D já abrasileiraram aqui, né? D de diafragma. Então, no D a gente olha o diafragma e já aproveita e olha o andar superior do abdômen, tá bom? E o E de sternum. Então a gente olha
a periferia, as partes moles, né, que a gente já conversou sobre o assunto, e ver se não tem dispositivos, às vezes tem catéter passando aqui, dreno, tubo endotraqueal, enfim. Então esse é o ABCDE. Veja o que para você é melhor e manda bala na sua vida aí, tá bom? Então finalizamos a sistematização da análise da radiografia de tórax. Agora vamos detalhar um pouquinho melhor a anatomia.